Então, estamos conversando com o Dr. David Bates e ele vai falar sobre a segurança do paciente e a sua saúde e como a tecnologia ela vai contribuir para a segurança do paciente. Como pensar assim, se eu for no hospital, qual é a adversidade ou algum dano que pode acontecer comigo por eu ter ficado no hospital? Então, eles vão analisar alguns casos, o que pode acontecer. E um deles é chamado evento adverso a medicamento. O que é isso? É quando eu tomo um medicamento e há um dano no meu corpo, seja por uma reação do meu próprio corpo ao medicamento ou por um erro de administração do medicamento, que também acontece. Então, esse é um evento adverso a medicamento. Outra coisa que pode acontecer é uma infecção hospitalar. Então, o ambiente, o hospital, tem doentes, tem micro-organismos, apesar de todo o cuidado, eu, por ter ficado internado durante a minha internação, eu posso ter meus tecidos invadidos por micro-organismos e depois ter um desenvolvimento de uma doença, uma infecção. Outra coisa que pode acontecer é queda, cair. Úlcera de pressão também. O que seria úlcera de pressão? É quando, por exemplo, o paciente, ele tá no hospital, ele vai ficar acamado. E talvez ele fique numa posição em que ele não troque mesmo dessa posição, ele fique por muito tempo. E nisso de ficar na mesma posição, você acaba pressionando o seu tecido, a sua pele e os tecidos subjacentes que estão abaixo da pele. Isso acaba causando lesões, causando feridas, e elas têm que ter um tratamento, ser cuidadas, limpas. Então, é úlcera de pressão, que também acontece, que né, fere essa segurança do paciente. Também tem complicação cirúrgica, a trombose venosa profunda. O que é, né? A trombose é quando há a formação de um coágulo sanguíneo. O coágulo, o nosso sangue, é líquido, só que para o processo de coagulação, ele passa de líquido para gel. Então, tem alguns solutos, alguns componentes do sangue que eles ficam sólidos e isso acaba formando esse coágulo. E esse coágulo é formado nas veias profundas, que estão próximas à artéria, né? Não tá perto da pele, tá mais profunda ainda. Então esse coágulo é formado lá e o problema de ele ser mais sólido é justamente que ele pode, por exemplo, ir para o pulmão e no pulmão ele interromper ou diminuir o fluxo sanguíneo, que é muito perigoso. E aí eles vão discutir, né, qual é a frequência que acontece isso, porque o paciente ficou internado e por causa da sua internação pode acontecer todas essas coisas conosco, né? Então ele vai falar a frequência que acontece. Primeiro maior, que é o evento adverso ao medicamento, entre 100 admissões, 7 a 15 pessoas há um erro, um dano causado pelo medicamento, seja pela reação do organismo ou por um erro de administração. Então, né, tá nessa porcentagem de 7 a 15%. As infecções entre 100 admissões são 3 pessoas. Então, 3% é infecção hospitalar, queda 1%, úlcera de pressão 3%, complicação cirúrgica 2%, trombose venosa e profunda 1%. E aí a gente pergunta, né, nossa, mas será que é um grande problema olhando para o quanto isso acontece? Esses números, mas o fato é que realmente é um problema, porque se somarmos tudo, temos algo entre 10 a 25% dos pacientes que vão ao hospital e eles têm algo ruim nesse processo de internação. Então, estamos falando de 100 pessoas, 10 pessoas vão ter algum dano em si no seu organismo por causa do seu processo de internação, 10 a 25 pessoas.